Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 4, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, irmãos. Eu não sei se os irmãos viram lá no nos nossos status lá, né? Vamos falar sobre a igreja de Cristo, e o tema é as marcas da igreja que cresce. Versículo de número 32, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e o verso de número 32. Todos acharam? Amém? Amém. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Podeis assentar, meus irmãos? Aleluia. Outro texto que eu quero ler é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 42, que diz assim, Atos capítulo 2, e verso de número 42. E perseveravam... Vou ler o 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O verso 46. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Com base nesse versículo, irmãos, eu quero falar sobre as marcas de uma igreja que cresce. Mas dentro desse tema que nós estamos estabelecendo, eu quero hoje trazer, irmãos, ao coração dos meus irmãos, o que de fato é a igreja do Senhor Jesus. Dentre tantas características que a igreja do Senhor tem, eu quero trazer aqui algumas verdades a respeito da igreja de Cristo, para por fim, então, nós entrarmos no tema que é as marcas de uma igreja que cresce. E o primeiro detalhe que eu quero ressaltar aqui é que a igreja, me refiro a eclésia, os tirados para fora deste mundo, desse sistema mundano, que é a verdadeira igreja de Cristo. Ela, meus irmãos, pertence una e exclusivamente a Jesus. A igreja é de Jesus.
E talvez você diga, mas pastor, isso aí nós já sabemos. Qual é a novidade disso? A novidade, irmãos, é que nós estamos num tempo, em uma época, em que muitos já se têm, irmãos, de alguma forma, tentado se apoderar da igreja e fazer da igreja, irmãos, sua propriedade pessoal e particular. A ponto de manipular, porque ensinar a palavra é uma coisa, manipular as pessoas é totalmente diferente. Quando você ensina na palavra e a pessoa recebe, ela fez bem, porque ela está recebendo a palavra. Quando você ensina na palavra e a pessoa não recebe, ela fez muito mal, porque ela está rejeitando a palavra do Senhor. Logo, irmãos, ensinar é uma coisa, pastor, manipular é outra. E para possuir a igreja e para ter controle, eles vão trabalhando, irmãos, e em muitos lugares por aí já tem até regressão dentro da igreja. Existem uns lugares por aí, irmãos, que até sessão espírita já está tendo, sem que as pessoas percebam. Por quê, irmãos? Porque boa parte, ou uma parte da liderança hoje, no dia que nós estamos vendo, querem deter o poder sobre a igreja, porque sabe que a igreja, ela é, irmãos, poderosa, e ela é frutífera. Aqui está o segredo. A ponto de muitos fazerem do púlpito a sua plataforma de sucesso pessoal. E púlpito não é plataforma de sucesso pessoal. Púlpito é o altar, da onde emana a palavra de vida, que liberta, que cura, que transforma. Pastor, mas a Bíblia diz que quem ministra no altar deve viver do altar. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a igreja, ela tem um dono. E o dono da igreja é Jesus Cristo. Portanto, a igreja não é propriedade particular de ninguém, a não ser de Jesus Cristo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. E o verso de número 18. Olha o que Jesus vai dizer para Pedro, irmãos. Pois também eu te digo que tu és, e sobre esta pedra edificarei a sua igreja, Pedro. Amém? Não. Edificarei o quê? A minha. Isso aqui é um pronome de possessão, sim ou não, professora de português? Quando eu digo minha, meu, eu estou falando de possessão, que pertence a mim. Então Jesus Cristo está dizendo, Pedro, esta aqui que eu estou levantando sobre a pedra, que sou eu, é a minha igreja. Portanto, irmãos, a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ela não é propriedade pessoal nem particular de nenhum líder. E talvez isso seja uma mensagem, irmãos, que nos nossos dias seja muito pontual. Porque quando nós estávamos no tempo, quando a igreja estava vivendo o tempo dos apóstolos, lá, naquele tempo, pastor, já havia pessoas se introduziram no meio da igreja e se tornaram, irmãos, falsos mestres, para viver da frutificação da igreja. Olha o que diz Pedro a respeito disso, no capítulo 2 da sua segunda epístola. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores. O que eles vão fazer? Eles vão introduzir encobertamente, por debaixo dos panos, heresias de perdição, e vão negar o Senhor que os resgata, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Agora olha o detalhe no verso 2: e muitos seguirão. Irmão, você foi chamado para seguir a quem? Alguém aqui segue o pastor Gessé? Quando Jesus estava lá no seu ministério, o camarada chegava e falava: Jesus, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Jesus foi selecionar os discípulos e disse para eles: segue-me, venham após mim. Não é vem diante de mim, é vem depois de mim. Então sigam as minhas pisadas. Nós fomos chamados para ir após Cristo e seguir a Jesus Cristo, porque Ele é o dono da igreja. E se você faz parte da igreja, é a Jesus que você precisa seguir. Os romanistas, por exemplo, dizem que Pedro foi o primeiro papa. E depois de Pedro houve uma sucessão de papa. E chegou até hoje um monte de papa. Só que Pedro já morreu, irmã Leda. Quem seguiu a Pedro já morreu também. Esta semana eu estive em um lugar e conversando com uma certa pessoa, eu disse a ela: somente Jesus tem o poder de transformar e mudar a sua vida. E uma pessoa estudada, conhecedora de religiões, eu disse: talvez o senhor tenha estudado religiões como eu também já estudei. E se o senhor for no sepulcro de Ariártir Gautama, lá estão os restos mortais dele. Se você for no sepulcro de Maomé, lá estão os restos mortais dele. Se você for no túmulo de Pedro, os restos mortais dele estão lá. Mas se você for no sepulcro de Jesus Cristo, você vai ver a seguinte frase: aqui já não há mais o corpo de Jesus, porque ele ressuscitou. Pastor, o que isso significa? É que se você seguir um homem, quando ele morrer, você morre também. Quando terminar a história dele, termina a sua também. E mesmo que você continue vivo, se era ele que você estava seguindo, e é por isso que nós precisamos, irmãos, ensinar e pregar a verdade e levar o povo até Jesus. Pastor, eu admiro um homem de Deus, eu admiro uma mulher de Deus. Admirar é uma coisa, seguir é outra. Porque quando você segue alguém, se esse alguém cair no buraco, você cai junto. Você está seguindo. Mas Jesus não te chamou para te levar para dentro de um buraco. Jesus te chamou, estendeu a mão e te tirou de um buraco. O salmista disse: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Portanto, a igreja que cresce, irmãos, ela se rende a Jesus, somente a Jesus e a sua palavra. Muita gente seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vou traduzir: eles em algum momento irão envergonhar a verdade, porque eles não vivem na verdade. Eles querem possuir a igreja para viver dos benefícios que a igreja proporciona. Então eles querem a igreja para eles. E por avareza, sabe o que é avareza, irmãos? Sabe aquele camarada que tem muito, mas é mão fechada? Porque o pobre, irmãos, tem como o pobre financeiro ser avarento. Sim. Mas a avareza é um pecado capital que pega mais os ricos. Por quê? Porque o cara tem, mas é assim, ó, ele não solta, ele não... E quanto mais ele tem, mais ele quer. Possuir para ele
é o foco da sua vida, e por avareza farão de vocês negócio. Irmão, vocês prestaram bastante atenção nesse texto? Negócio? Como assim negócio? Vamos negociar as ovelhas? Uma vez eu fiquei sabendo que um camarada vendeu a igreja por R$5.000 com ovelha e tudo dentro. Pacote fechado, irmão. Vendeu com ovelha e tudo, irmão. Tinha umas 40 ovelhas lá. E ele falou, vendo com ovelha e tudo. R$5.000. Está até hoje aí perdido, irmão, procurando alguma coisa para fazer da vida e não acha. Por quê, irmãos? Ele fez da igreja negócio, e a igreja não é negócio, meu irmão, pelo amor de Deus. A igreja é o povo especial, zeloso, de boas obras, que Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue, com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormirá. Sabe o que esse texto está dizendo, irmãos? Que nos últimos dias surgiria homens que querem possuir a igreja pela avareza e querem fazer da igreja de Jesus Cristo um negócio produtivo para si mesmo. E eu vou repetir para a gente avançar. Púlpito não é plataforma de sucesso pessoal. Púlpito é altar. Púlpito é lugar aonde a palavra sai, liberada na unção do Espírito, na direção do Espírito, segundo as Escrituras, para abençoar vidas. E sabe o que é mais interessante? É a multidão que esse povo consegue ajuntar, irmão. É isso que eu fico mais preocupado. Porque se é uma meia dúziazinha de gente que vai atrás, amém, meia dúzia. Mas é uma multidão de crente, e você chega para a pessoa e diz assim, ei, você já aceitou Jesus? Já. Serve a Deus aonde? No ministério tal, pastor tal. Mas quando o pastor fala, sessão de descarrego, ele entra na fila para receber o descarrego. Mas como assim, irmão? Você não já é de Jesus? A Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno não toca. Por que você está na fila de descarrego? E é uma multidão. E se esses lugares deixarem de fazer esse tipo de coisa, para começar a ensinar a palavra que diz, que nos ensina, que nos exorta, irmão, vai saindo um por um. E aí, a coragem para romper com isso, é o que está faltando na nossa geração. Nós precisamos voltar para a palavra, porque a igreja não pertence a ninguém a não ser Jesus Cristo. Portanto, nós devemos seguir a Jesus Cristo e o seu ensinamento, irmãos. A primeira marca da igreja que cresce é que ela pertence a Jesus Cristo. E eu quero te dizer a diferença entre crescer e inchar. Porque, irmãos, o crescimento, ele é um processo que leva tempo, que tem que ter cuidado. Eu não sei se os irmãos já reparou, mas uma semente, depois que ela cai no chão, ela vai penetrar o solo. Depois que você cobre ela com terra, teoricamente você não vai ter que regar aquilo ali, para que ela possa crescer. Não é um processo, não demanda tempo, né? É interessante, irmão, o camarada da igreja hoje, daqui a pouco ele está com 1 milhão de seguidores no Instagram. É gente arrudo, irmão. Aí você vai buscar lá por trás, não cresceu, inchou. Então a igreja de Cristo, ela cresce, ela não incha. Agora preste atenção, irmãos, porque eu falei dos falsos, mas escute isso. A segunda marca da igreja de Cristo é que o próprio Senhor Jesus constituiu pastores para zelar e cuidar dela
enquanto ela está nesta terra. A verdadeira igreja de Cristo, irmãos, ela simplesmente é pastoreada por verdadeiros homens de Deus. E eu vou provar isso na Bíblia para você. Olha só, irmãos. Primeiro, Hebreus. Agora eu vou dar uma apertada, tá, irmãos? Hebreus, capítulo de número 13. A igreja de Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus constituiu pastores, líderes, para cuidar do seu povo. E olha o conselho do escritor aos Hebreus, para os nossos irmãos, no capítulo 13, e o verso de número... Irmãos, vai apertar, hein? Eu estou falando, nós estamos num culto de ensino. Vai apertar, eu sei que vai apertar. E que eu conheço a Bíblia, irmãos. Pouquinho, bem pouquinho, mas eu conheço só um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Mas o pouquinho que eu conheço, eu sei que vai apertar. Verso 17: obedecei aos vossos pastores. Ponto. Quem faz parte da igreja de Jesus é humilde o suficiente para obedecer seu líder. E aqui surge um problemão, porque nós estamos numa geração que não se submete à liderança. Nós já estamos numa geração, irmão Jairo, que tem um monte de gente dizendo: eu não sou de ministério nenhum, eu vou fazendo a obra por aí. Um dia eu faço obra numa casa, outro dia eu faço em outra, e outro dia eu faço em outra. Sinto lhe dizer, meu irmão, se você está nesse caminho, você está fora da igreja de Jesus. Porque o próprio Espírito Santo, segundo Efésios capítulo 4, constitui, levanta e entrega para a igreja líderes, homens de Deus, para cuidar do seu rebanho. A igreja de Jesus está submetida a uma liderança. Essa liderança é séria. Eu falei dos falsos, mas agora eu estou falando dos verdadeiros. E esses verdadeiros têm família. Os verdadeiros se submetem à palavra, eles não fazem o que eles querem, eles fazem o que a palavra manda. E aí eles direcionam o povo, cada um num determinado lugar. Eles vão fazendo, direcionados pelo Espírito e pela palavra de Deus, eles vão direcionando o povo e conduzindo a igreja de Jesus até um dia se encontrar com Ele. E para estes homens de Deus, sérios na palavra, honestos, sinceros, que não vai deixando as coisas para trás para depois resolver, não. A estes homens que Deus levantou, nós devemos obediência. E este é um grande problema. Porque o que tem de gente dizendo, porque, meu irmão, olha o que o texto está dizendo: obedecei aos vossos pastores, sujeitando-vos a eles. Esquece os falsos, eu não estou falando mais deles. Agora eu estou falando de homens de Deus. Sujeitando-vos a eles, porque velam pela vossa alma. Olha a responsabilidade de um pastor. E é por isso que muitos pastores, os verdadeiros, não são entendidos muitas vezes. Porque você olha de fora e você diz: se eu fosse o pastor, eu já tinha dado uma bica na canela desse cara. Eu já tinha botado para fora.
Ah, não, irmão, eu vivi um período de itinerância, sabe o que é itinerância, né? Sempre tive pastor, sempre tive um lugar para tomar ceia, mas houve uma época da minha vida que eu pregava muito fora. Saía para fora de São Paulo, e vários lugares de São Paulo que você puder imaginar, eu já preguei, e pregava aqui, pregava nos congressos, era uma bênção, uma maravilha. Sempre tive pastor na minha vida. Sempre tive uma igreja referência para tomar ceia. Nunca fui andarilho sem vergonha, que só prega para pegar a oferta dos outros. Nunca fui desse. Mas houve um tempo, irmãos, que eu estava meio folgadão assim, e nada de, né, só pregava aqui, botava fogo e no outro dia o sacerdote ia lá tirar a lenha e remover a cinza, que eu só sabia pôr fogo. E aí eu conversava com os meus pastores e eu falava, para de graça, pastor. O senhor vai suportar esse cara desse jeito? Como que você suporta essa mulher? Não, não dá. Aí o pastor falava, calma, meu filho, fique em paz. Aí, minha vida deu uma viravolta tão grande que eu nunca esperava, e eu deixei de itinerar e voltei para pastorear, coisa que eu não queria mais na minha vida. Falei, chega de pastorear. Pastoreei 13 anos direto. Falei, chega desse negócio, não quero mais esse negócio de pastorear, não, vou viver aqui, ali, levando minha esposa para lá, para cá e tal, aí a gente vai... De repente, minha vida veio uma viravolta, e lá está eu de novo pastoreando, irmão. Detalhe, quando você volta a pastorear, você cai exatamente nesse versículo aqui. Porque eles velam pela sua alma. É por isso que um pastor não sai botando assim, a torta e a direita para fora. É porque ele sabe que é uma alma. E ele precisa cuidar. A verdadeira igreja de Cristo tem pastores comprometidos com almas, e não com coisas, e nem negócios. Então, você deve obedecer porque ele cuida da sua alma. Como aqueles que hão de dar conta delas. E por que você deve obedecê-lo? Para que ele faça isso com alegria e não gemendo. Aí você para e pensa, que tipo de ovelha eu sou? Aquela que faz o meu pastor ser alegre ou aquele que faz o meu pastor gemer? Porque a igreja de Jesus Cristo tem essa característica. Ela tem pastores que cuidam dela. Presta atenção, as ovelhas não são minhas, elas são de Jesus Cristo. A primeira característica da igreja que cresce é que ela pertence a quem? As ovelhas são de Jesus. Quem lembra de Davi? Você já observou que Davi era um exímio pastor? Que ele cuidava das ovelhas com carinho, com cuidado, com zelo, a ponto de travar batalhas com leões, com feras, para não perder nenhuma ovelha. Só que você sabia que aquele rebanho não era dele? Uma verdadeira tipologia, irmãos, do céu e da terra. As ovelhas que Davi pastoreava era do seu pai. As ovelhas que os verdadeiros pastores pastoreiam não são deles. Eles só têm que cuidar delas. Por quê? Porque um dia ele vai pegar aquele pedacinho de rebanho, porque o rebanho de Cristo, nós vamos ver aqui, ele é um só, tá? Ele é um só. Só que ele é tão grande, que precisa de pastores. Que hora é essa, irmão? Que o Jairo já está trazendo gasofilácio. Oxe, me assusta não, eu preciso concluir isso aqui. Ela é tão grande que ela precisa de pastores. São muitos pastores. E Davi cuidava muito bem das suas ovelhas, mas ele sabia que ele um dia ia ter que prestar conta com o pai dele. Assim é todo verdadeiro pastor chamado por Deus. Ele cuida de uma ovelha que ele sabe que não é dele. Ele cuida de uma ovelha que ele sabe que um dia ele vai entregar na mão de Jesus e falar que a sua ovelha que o Senhor me deu, eu fiz o que eu pude. Tirei da boca do leão várias vezes. Me machuquei com ursos.
Fiquei sangrado pela sua ovelha, mas elas estão aqui. Essa é a verdadeira igreja. Elas estão aqui, sã e salva. E Jesus, ele deu exemplo disso, viu, irmãos? Porque lá na cruz, ele estava levando tudo que ele levou para te salvar. E aí ele disse, aí ele morreu pelas ovelhas, chamou os pastores e disse, cuidem delas. Eu dei a minha vida por elas. É por isso que lá, em João, Evangelho de João, capítulo 10, Jesus fala do bom pastor. A sensação que dá ali, irmãos, é que não existe pastores, é só, porque tem uma determinada denominação aqui no Brasil, irmãos, que eles dizem que não existe pastor. Só que eles também não deixam ninguém estudar a Bíblia, né? Porque quando estuda a Bíblia, sai de lá. Irmãos, eles dizem que não tem pastor. Pastor é só Jesus. Aí eles rasgam Hebreus 13, 12, né? E 17. E tantos outros textos que eu podia ler para você aqui, ó. Por exemplo, Atos, capítulo de número 20. A verdadeira igreja tem verdadeiros pastores. E o nosso posicionamento diante deles devemos obedecê-los. Atos, capítulo de número 20. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos, concernente a isso. Os irmãos que gostam de Bíblia, está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. O verso de número 28, do capítulo de número 20, olha o que Lucas escreve: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha como esse texto vem fechar justamente o que eu estou dizendo desde o começo. A igreja é de quem? De Deus. Como foi que ele teve esse povo, resgatando eles com seu próprio? Aí o texto diz, cuidado de vocês e cuidem também do rebanho. Olhai por vós e olhai para o rebanho, que Deus vos constituiu bispos, pastores. Como é que eu venho dizer agora que eu não preciso de pastor? Que eu não preciso de uma liderança? Que dá para ser crente em casa? Irmão, se eu sou pastor de um cara desse, eu vou de cinta lá. E como eu sou baixinho, eu chamo uns obreiros comigo. Chamo o irmão Paulo, o irmão Antônio, que é mais forte que eu, e nós vamos lá atrás. Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas acham que elas são o que elas nunca foram e jamais serão. Nós estamos vivendo um tempo onde que as pessoas estão ignorando, e o diabo está assim, ó, aplaudindo. Porque quando você diz, não preciso de pastor, eu que mando e comando a minha vida, é verdade, você que toma as suas decisões. Mas antes de você tomar as suas decisões, por trás disso, tem alguém para te aconselhar na palavra, irmão. E eu costumo dizer, com todos os defeitos que a gente tem na vida, eu nunca vi alguém, irmãos, isso eu vou falar debaixo da graça de Deus, em cima desse altar, eu nunca vi alguém seguir um conselho meu e se dar mal. Pastor, por quê? Porque toda vez que eu vou dar um conselho, eu abro a palavra. Eu mostro na Bíblia. Mas o oposto eu já vi. Eu já vi tanta gente falar, pastor, eu quero que o senhor me aconselhe aqui, aqui, aqui. E eu ir lá na palavra e a pessoa sair com raiva de mim, bater no pé, xingando, esbravejando. Já quase apanhei, se vocês querem saber, tá? Misericórdia? Eu também digo misericórdia, porque já quase apanhei. Na rua, dentro da igreja. Vocês não sabem um terço do que eu já vivi. Algumas experiências, nem minha esposa eu contei, para não assustar ela, para ela querer se separar de mim. Ficar com medo de ser pastor e falar, eu apanhar nada. Muitas coisas eu guardei para mim, irmãos, nesses 20 anos, cuidando do rebanho de Deus.
Mas o que eu já vi de gente quebrar a cara por causa do orgulho de dizer que pastor, que nada. Mal sabe ele, que quando ele diz isso, ele mesmo está dizendo, eu não faço parte da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ele próprio, constituiu pastores. Vocês querem ver isso na Bíblia, gente? Eu estou mostrando os textos, vocês estão percebendo ou não? Isso aqui é Bíblia ou é coisa da minha cabeça? Agora abre em Efésios capítulo 4, vê se não foi ele mesmo que deu, vê se não foi ele mesmo que entregou. Esse texto eu nem ia ler, veio aqui no meu coração agora, subiu ao meu coração agora, esse texto. Vê se a igreja de Jesus tem ou não tem pastores, líderes, homens de Deus, que o próprio Deus constituiu. Efésios capítulo de número 4, olha o que a palavra de Deus diz, no verso de número 11, aqui é os ministérios constituídos pelo Espírito Santo, irmãos. Diz assim o verso 11, e ele mesmo deu o quê? Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é um mistério que muita gente não sabe. Quando o texto está dizendo assim, ó, e ele mesmo deu, o texto está dizendo assim, ele mesmo escolheu, capacitou e entregou para a igreja. Ele deu para a igreja, uns para apóstolos. Olha a sequência, olha. E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Tem ou não tem pastor aqui, irmã Leda? Tem ou não tem aqui, irmã Mary? Tem ou não tem aqui, irmã Silvana? Ou eu estou inventando coisa aqui? Agora, para alguém dizer que não tem pastor, ele tem que me mostrar na Bíblia quando foi que o Espírito Santo disse, chega, não preciso mais dos pastores. Eu não vou usar mais esses homens. A verdadeira igreja de Deus tem liderança na terra. E nós devemos nos sujeitar a toda autoridade constituída por Deus. E a liderança eclesiástica é uma autoridade constituída por Deus. E ele tem a espada, viu, irmão? E a espada corta. Por isso, irmãos, essa é uma característica da igreja. Vou encerrar agora, porque a igreja que cresce, ela é pastoreada por verdadeiros pastores. E olha a marca desses pastores. Olha porque eles apanham, são xingados, esbravejados, são humilhados, e eles choram, eles sofrem, acordam de noite e não conseguem dormir mais. Quando está todo mundo dormindo, eles estão acordados pensando numa coisa, pensando na outra, e vai daqui, vai dali, e o sono vai embora. Mas olha só isso aqui, irmãos, vou encerrar agora com esse texto aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21. Olha esse texto, irmãos, Evangelho de João, é o Evangelho de João, capítulo de número 21. Eu costumo dizer, irmãos, que quem ama a palavra se dá muito bem comigo, não tem dificuldade. Capítulo 21 de João. Agora, quem gosta de viver pelo seu próprio nariz, irmão, se rebenta aqui. Se rebenta. Olha o versículo de número 15. E depois de terem jantado, depois da janta, irmãos, Jesus esperou o cara encher o bucho, ficar bem fortinho, né? Para não reclamar de falar, eu quando eu tô, que tem gente que diz assim, ó, quando eu tô com fome eu não funciono. Vocês já ouviram essa frase? Ah, se eu não comer, eu morro. Jesus então esperou o cara jantar. Olha como Jesus é sábio. Quando ele estava bem tranquilo, com o buchinho cheio, Jesus disse assim, Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas
ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a verdadeira igreja é pastoreada por verdadeiros pastores, porque a base do pastorado é o amor a Jesus. Só consegue ser pastor quem ama Jesus e a sua obra. Só existe casal de pastores porque eles sabem o quanto eles amam o Senhor Jesus. Jesus estava dizendo: Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas, mas eu preciso primeiro saber se você me ama, porque se você não me amar, você jamais conseguirá apacentar as minhas ovelhas. A verdadeira igreja de Jesus tem verdadeiros pastores, porque a base é o amor. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Que nós possamos ficar nessa palavra, né, pastor? Vamos ficar por aqui, irmãos, na palavra? Que tal? Ou vamos se aventurar igual uns outros andam fazendo aí? Vamos começar a inventar as modas, meu Meire? Hã? Não? Tá gostoso na palavra? Irmãos, do jeito que nós estamos fazendo, é mais difícil. Sabiam disso? Muito mais difícil. Só que é o seguinte: quando cresce, cresce, não incha. Quando cresce, cresce, irmão. Quando o negócio vai, você pode olhar e falar assim, ó, estou agradecendo a Deus porque isso aqui é crescimento. Porque quando uma igreja é ensinada na palavra, os crentes vão crescendo fortes. Os ventos vêm, as lutas vêm, mas eles estão na palavra. Eles não estão num homem, eles não estão presos a uma pessoa. Eles estão presos à palavra do Senhor Jesus. E é por isso, irmãos, que nós vamos ficar no caminho mais difícil. Nós vamos continuar desse jeitinho aqui, ó, ensinando a palavra. Se Jesus quiser batizar com o Espírito Santo, pela palavra. Se Ele quiser curar, pela palavra. Se Ele quiser renovar, pela palavra. E se Ele quiser salvar, que Ele vai salvar, pela palavra. Tudo é pela palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque você está aqui pela palavra. O mundo foi criado pelo quê? Não foi pela palavra, gente? Não era o Logos que estava lá no início criando tudo? É a palavra, irmãos. Então o segredo é esse. Vamos continuar sexta-feira falando sobre as marcas da igreja que cresce. Hoje nós falamos sobre a igreja que cresce, ela é de Jesus e tem verdadeiros pastores. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos. Falta aqui 10 minutos para nós terminar o nosso culto. Nós vamos ofertar na casa do